Diniz foi Raimundo. Secretário de Raimundo. Aí eu e Márcia. Aí eu ia secretário de Márcia. Mas quem mandou foi Todos presentes? Então vamos lá. Antes da gente começar o grupo de estudos, eu queria avisar no próximo sábado, às 14 horas, a gente vai fazer aqui uma reunião para conversar sobre os trabalhos de assistência social. Né? O Ismael, o Raimundo, a Agnes, principalmente, né? Tem que estar presente. Né? O Ismael já confirmou que pode. Você pode, Raimundo? Sabe que nem? Você pode, Agnes? Os demais que quiserem se enganjar nos trabalhos de assistência social, não é uma coisa obrigatória, mas obviamente que a casa precisa e vai ser bom, né? Aqueles que quiserem participar, né? Aliás, a Lana também, né? Que vai vir com o Raimundo também. Onde vai a corda, vai a atração. A gente então vai conversar sobre os nossos projetos de assistência social, a forma de a gente começar. Principalmente na parte da alfabetização, mas também nos outros dois projetos que a gente tem no ensaio. E tem a questão da Isabel também, mas o bom a gente conversa com ela, ver se ela terça-feira quer dar uma passada aí, a gente conversa com ela na terça-feira, aí depois já no sábado a gente já traz isso próximo. Tá, que a gente conversa antes da sessão. Então, sábado que vem, dia 10, 14 horas, estejam todos convidados. Tem a Dani também. Não fui eu. Bom, nosso estudo hoje, a gente vai começar um assunto sobre mediunidade. Tá? Esse é um assunto extenso, então o que acontece? Eu preparei hoje aqui o material e a ideia, como a gente já está filmando, esse material vai lá para o canal, lá para o site, e aí durante a semana vocês podem ir escutando, e aqueles que não estão aqui hoje vão poder ir escutando, para no sábado que vem a gente dar continuidade. Então, como o material que eu separei hoje é bastante extenso, e eu ainda não preparei a segunda aula para o sábado que vem, então a ideia hoje eu vou passar para vocês essa informação, tá? E aí na aula que vem, ou eu vou continuar trazendo material, ou a gente vai abrir para perguntas e dúvidas, tá? Hoje a gente não vai ter tempo, né, de ficar respondendo perguntas. Então hoje quero trazer o assunto, trazer o material, os textos, né, para a gente ter esse primeiro contato. Durante a semana, se a hora que vocês tiverem tempinho, baixa o vídeo lá no YouTube, assiste, né? Aí vai anotando as perguntinhas de vocês. No sábado que vem, ou no próximo, ou daqui a 15 dias, a gente vai pegar as perguntas, né? E fazer o dia só para perguntas, tá? Talvez eu não consiga completar todo o material, porque tem assuntos que eu queria ter colocado aqui que eu não coloquei, mas que aí no próximo sábado talvez a gente faça a mesma coisa, eu coloque mais material, vai ter um segundo vídeo lá disponível, e aí depois a gente faz a parte das perguntas e respostas para as dúvidas e tudo, tá certo? Então, com relação à mediunidade, a gente vai começar com uma historinha que aconteceu na França no século XVII, século XVIII. Existia um bispo chamado Cornélio Jansênio, em 1620, 1630, que com base
nos escritos de Santo Agostinho, ele começou a defender uma teoria, né, de que a graça de Deus, ela não era para todos, era só para alguns eleitos, né? E a prova disso, ele baseava isso no fato de que tinham algumas pessoas que traziam dons especiais, né, de curar através do toque, né, de fazer previsões, ou seja, mediunidade. Isso em 1620 ainda não tinha nascido Kardec, não tinha nascido o Espiritismo, e ele trouxe essas teorias. E colocou isso de uma forma tão objetiva, de uma forma tão clara, que começou a ganhar adeptos. E esses adeptos começaram então a entender que havia necessidade de mudanças de alguns dogmas da Igreja. E aí foram pressionar o Papa para que houvesse essas mudanças. Obviamente que a Igreja e o Papa vetaram qualquer possibilidade disso, né? Aí o Cornélio morreu, aí os seus seguidores escreveram um livro, esse livro foi proibido, mas apesar disso tudo, os jansenistas, como eles passaram a ser chamados, eles continuaram existindo de uma forma meio na surdina, mas tentando preparar o caminho para que mais à frente, em um momento mais propício, eles pudessem vir a desenvolver essa mesma pressão junto ao Papa para que fossem feitas as mudanças nos dogmas da Igreja com base nessas teorias. Passado alguns anos, aderiu a esse grupo um diácono chamado François Paris. Ele era um cara muito dedicado à caridade, vivia em um mosteiro, ele costurava roupa para dar para os pobres, meias, casacos, agasalhos, né? Então era uma vida realmente voltada para isso. Era um jansenista, né? Acreditava no jansenismo e, enfim, viveu a vida dele normal até os 37 anos, quando ele também morreu. E aí, quando ele morreu, o irmão dele mandou fazer uma sepultura toda especial em homenagem a ele, porque ele era uma pessoa muito boa, muito querida. E lá no pequeno cemitério da cidade, o cemitério de Saint-Médard, então colocaram esse túmulo. E aí aquelas pessoas que ele ajudava, algumas pessoas ricas que gostavam dele, enfim, todas aquelas pessoas que de alguma forma foram favorecidas por ele, começaram a visitar o cemitério e começaram a levar flores, fazer homenagens. E aí começou a acontecer um evento estranho, porque algumas pessoas, quando chegavam lá, eles sofriam convulsões, e logo após essas convulsões, eles começavam a falar com uma voz diferente, com um conhecimento superior ao que lhes seria característico, né? E algumas curas começaram a ser realizadas. E aí os jansenistas, sabendo que o diácono era um jansenista, começaram a incentivar isso, achando que esse é o momento, né? Deus está mostrando, através das curas, através dessas manifestações dos convulsionados, está mostrando que o jansenismo é correto, então está na hora de pressionar o Papa. E isso começou a crescer de tal forma que esses jansenistas, esses convulsionários, eles tinham algumas características, além das curas, além das revelações que eles traziam, né? Alguns deles eram insensíveis à dor, e outros eles como que transferiam a dor, né? Se você chegava lá com uma dor, ele
tirava aquela tua dor e ele passava a sentir aquela dor, né? Então, esses principalmente que não sentiam dor, eles começaram a se autoflagelar para provar a veracidade do fenômeno, né? E a coisa cresceu num absurdo tão grande que chegou a ponto de começarem a fazer crucificações desses convulsionários que não sentiam dor. E, obviamente, começaram a morrer pessoas. E aí, nesse momento, o Papa deu a ordem e a igreja mandou fechar o cemitério. E no momento que o cemitério foi fechado, houve aquele esvaziamento de todo aquele movimento e o jansenismo praticamente morreu. Aí, lá em 1868, ou 58, aliás, Kardec recebe uma reportagem de um camarada chamado Pauline Roland, que contava a história do diácono Pares, né, que tinha morrido em 1727, né, aos 37 anos, e toda essa história dos convulsionários. E aí o que Kardec fez? Foi tentar entender o que era essa história dos convulsionários. E como era a prática deles lá na Sociedade Espírita Parisiense, eles evocavam os espíritos e conversavam diretamente com eles. Então, em uma sessão nessa Sociedade Espírita, eles fizeram a evocação desse diácono Pares. E aí eu vou ler para vocês o que está publicado na Revista Espírita, né, relacionado a essa evocação. Então é feita a evocação do diácono Pares e ele surge, né, e diz: eu estou às vossas ordens. Aí Kardec pergunta: qual é o vosso estado atual como espírito? E aí ele responde: errante e feliz. Como ele tinha sido uma pessoa muito boa, dedicada sempre à caridade, o fato dele se encontrar na espiritualidade, né, feliz, é compreensível. Aí Kardec continua: tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? E ele respondeu: não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. E aí Kardec então entra no assunto. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? E aí a resposta dele: intriga e magnetismo. Aí Kardec faz uma observação lá na Revista Espírita. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão solidária das dores, etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas em plena crise estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, mau grado seu. Eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. O que ele está dizendo aqui é que aquele grupo de pessoas que ia visitar o túmulo, por acreditar naqueles eventos, eles movimentavam uma energia magnética e pela simpatia que eles tinham pelos eventos e entre eles, né, possibilitava essa troca de energias magnéticas entre as pessoas, tá? Então, esses fenômenos, na maior parte, né, é descrito aqui pelo próprio diácono como magnetismo. E quando ele fala em intriga, é porque os jansenistas, vendo a coisa acontecer e vendo a oportunidade de utilizar isso para pressionar o Papa,
transformaram isso numa ferramenta política. Então você tinha a questão da intriga e você tinha a questão do magnetismo. Kardec continua. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? E aí o diácono responde: elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreender que nisso eles tomaram uma grande parte por simpatia para com aqueles que as provocavam. Então, no momento que eles estavam acreditando naquilo, queriam aquilo, né, eles movimentavam essas energias que possibilitavam isso. Aí, Kardec pergunta ao diácono: participastes diretamente como espírito? E aí o diácono: nem de longe. Kardec pergunta: outros espíritos concorreram para isso? E aí o diácono responde: muitos. E Kardec pergunta: em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, mandando fechar o cemitério? Teria então a autoridade mais poder que os espíritos? A resposta do diácono: Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Aí Kardec pergunta: desde que não participastes dessas curas, por que escolhiam vosso túmulo de preferência a outro? E aí a resposta do diácono: acreditais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas, primeiro, e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Então, por ele ser um jansenista e por ele ser uma pessoa dedicada à caridade, é o que eles precisavam para trazer veracidade para o evento. E aí, politicamente, exploraram isso. Esse texto dos convulsionários está na Revista Espírita de 59, novembro de 59, que ele foi publicado, 1859, né? E está também no Livro dos Espíritos, nas perguntas 481, 482 e 483. Então, o que a gente está vendo aqui? Primeiro, é um caso quase que de histeria coletiva, né? Porque um grupo de pessoas se deixa levar por uma ideia e, por conta do seu próprio magnetismo, aumenta essa ideia, alimenta essa ideia, e aí com isso atraem espíritos pouco elevados, né, obsessores, espíritos brincalhões, toda a ordem de espíritos, né, que vem insuflando esse tipo de comportamento dentro daquele grupo. Então, o que aparentemente parecia ser um milagre, de curas milagrosas e tudo mais, nada mais era do que a ação do magnetismo, né, e aquela ideia, né, de começar a parte da autoflagelação até chegar à crucificação, essa histeria e essa loucura toda, influenciação espiritual de espíritos pouco elevados. Então, o que era para ser uma graça, né, ou um milagre, na verdade, nada mais era do que algo realmente completamente fora de controle e desgovernado, por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que estava acontecendo. Na época que isso aconteceu, que o cemitério foi fechado em 1700 e pouco, século XVIII, né? Só 100 e poucos anos depois é que Kardec viria, que o Espiritismo viria a ser revelado. Então, realmente, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles tinham, nessa época, Mesmer, fazendo os estudos do magnetismo, mas ainda sem o respeito, sem a credibilidade que precisava ter, né?
Então eles foram ali dominados pela própria crença, foram dominados por uma espiritualidade mal intencionada e degenerou para uma catástrofe quase dentro daquele grupo, daquela cidade, daquele lugar. Eu vou ler agora 2 textos. Esses 2 textos estão num livro chamado Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier, é um livro psicografado de Emmanuel. Então, no capítulo 56, Ante o Além, que é um texto que foi recebido numa reunião pública no centro lá do Chico Xavier em 1959, o texto fala o seguinte: há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjecturemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido de indicações extemporâneas, que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço a feição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor, que, sem ser médico, pode ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremo-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência. Ele podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas. Surge entre os homens, como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive em sua época, ao modo de um homem normal. E, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero, à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa.
Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, quando ele fala aqui que nós esperamos que os amigos espirituais eles venham resolver os nossos problemas, é exatamente esse tipo de motivação que nós temos que generalizou, possibilitou e generalizou aquele evento lá dos jansenistas, junto ao túmulo do diácono. Porque querendo o milagre, querendo a cura, querendo as respostas, né, a gente vai buscar a espiritualidade da forma errada, sem compreender o que realmente é o trabalho da espiritualidade. E aí o que ele fala aqui, quando há a necessidade de se acelerar o progresso, quando há a necessidade de se fazer avançar aquela sociedade, aquele espírito missionário ele vem para a carne, ele encarna para trazer aquele conhecimento, para trazer aquela tecnologia ou aquele conhecimento que é fundamental naquele momento para fazer avançar aquele grupo, aquela sociedade. Só que a gente não vê dessa forma, né? A gente quer coisa rápida, a gente quer o milagre, a gente quer que a espiritualidade venha responder às nossas questões. E aí tem o segundo texto também, do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, é o texto 57, Fenômeno Mediúnico, de uma reunião pública de 21/8/1959, lá do centro de Chico Xavier. E o texto fala assim: o fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírios, caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações, e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos, equivalendo aos médiuns modernos. Havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras, movimentavam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios,
epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico, por toda parte, é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam, contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-o pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, em si que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Eu já tinha falado uma vez com vocês que se nós fôssemos traduzir mediunidade em uma palavra, a palavra que melhor poderia ser utilizada é compromisso. Por que isso? Porque quando você tem um compromisso com o teu dom mediúnico, com a tua mediunidade, isso te obriga a conhecer o que é esse dom, a potencialidade desse dom. Obviamente que esse compromisso não significa que você irá fazer bom uso dela, porque você vai utilizar muitas vezes na tua avaliação a tua essência, o teu conhecimento, as tuas verdades, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é o certo. E quando a gente faz isso, a gente está sujeito aos nossos erros de avaliação, às nossas preferências, às vezes viciosas, não é? Então, por conta disso, mediunidade é compromisso, mas é um compromisso que demanda algo mais. E esse algo mais é uma direção que precisa ser seguida, uma direção útil que precisa ser seguida. Nesse segundo texto de Emmanuel, ele fecha mostrando justamente isso, né? Que no momento que nós buscamos a direção do Evangelho, né, nós estamos vendo ali valores morais muitas vezes diferentes dos nossos ainda, mas com certeza muito melhores que os nossos.
E se nós usamos esses valores morais para nortear esse nosso desenvolvimento mediúnico, para dar direção a esse nosso compromisso, a chance de nós errarmos no uso da nossa mediunidade se reduz bastante. Obviamente que nós não vamos nos tornar perfeitos, mas reduz bastante, porque nós vamos ter parâmetros certos, parâmetros testados, parâmetros divinos, né? Onde nós vamos poder calcar as nossas dúvidas, o entendimento do que é essa mediunidade e poder afirmar esse nosso compromisso. A mediunidade, ela é nos dada com o objetivo de nos proporcionar uma oportunidade diferente para o nosso crescimento. Isso a gente já falou diversas vezes antes, com relação a sermos nós, os médiuns, os maiores devedores. E por sermos os maiores devedores, por isso temos uma ferramenta a mais, que nos é dada a mais, que é para que através do exercício da mediunidade a gente tenha a possibilidade de lidar com a dor das outras pessoas, a gente tenha a possibilidade de conhecer um ângulo diferente da vida, né? E nesse ângulo diferente da vida, então, a gente ir adquirindo e reconhecendo esses novos valores e agregando isso à nossa essência. Quando eu falo essa questão do compromisso, então a gente entende que a mediunidade sem religião, a mediunidade sem uma filosofia, ela perde um pouco do seu objetivo e da sua possibilidade de auxílio verdadeiro, né? Porque é a mediunidade sem religião que vai aceitar o pagamento, é a religiosidade sem religião que vai aceitar que se pratique o mal, utilizando desse dom mediúnico, né? É a religiosidade, a mediunidade sem a religião que vai criar essa série de situações como aconteceu lá no cemitério, junto ao túmulo do diácono, onde as pessoas se deixam iludir, fascinar, né? Se deixam induzir, né? Por uma influência espiritual negativa, por uma influência espiritual nociva, que vai levando à loucura, vai levando ao desequilíbrio completo, vai levando aquele grupo de pessoas ou aquele médium sem religião para aquela direção. Porque ele vai em busca do fantástico, ele vai em busca do fenômeno, ele vai em busca do maravilhoso, e se rende a isso, se entrega a isso, confia nisso cegamente, sem avaliação, sem pesar. A mediunidade sem objetivos, sem estudos, se transforma numa ferramenta, muitas vezes, para o mal. E nós temos o nosso livre-arbítrio, temos o direito de escolher os nossos caminhos, mas é importante que a gente defina como a gente quer utilizar essa ferramenta da melhor forma, como a gente quer crescer na utilização dessa ferramenta. Às vezes parece meio dúbio a questão de a gente estar dentro de um centro de Umbanda falando de kardecismo, do espiritismo. Mas o que acontece é que dentro da Umbanda, como religião, não existe um dogma. O que existe são faltou o termo. Você tem dentro de cada casa, dentro de cada linha, vamos dizer assim, de trabalho da Umbanda,
você tem ali aquelas verdades que são definidas dentro daquele terreiro, dentro daquela comunidade. Você tem algumas pessoas que se aventuram a querer codificar a Umbanda, né? Falar sobre essa Umbanda, a determinar normas, a determinar leis, a determinar procedimentos, e que, na verdade, na maior parte, não vou generalizar, mas na maior parte, são coisas particulares, pessoais, né? Crenças que eles vão ajustando, buscando elementos em uma religião, em outra religião, em outra, e montando aquilo na direção do que lhes é conveniente e interessante. Então, a gente vê a Umbanda sendo praticada de diversas maneiras, a gente vê diversos livros de Umbanda, cada um falando uma coisa completamente diferente da outra, né? Às vezes se contradizendo, né, em questões fundamentais, mas na verdade a Umbanda é um pouco disso tudo, tá? A gente não pode dizer que porque aquela linha de pensamento está muito voltada ao particularismo daquele líder, daquele dirigente, a forma como aquela Umbanda é exercida, isso é que na verdade importa. Porque o médium de Umbanda, ele precisa ser um instrumento de serviço dos amigos espirituais. Mas, diferente do que era lá no início, lá em 1900, quando a Umbanda começa com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ou aqueles que acreditam que é anterior, na verdade não importa muito. O que importa é que naquela época a religião precisava se impor e se apresentar de uma forma mais presente para que ganhasse a credibilidade. Então você tinham fenômenos muito mais vistos com muito mais de uma forma corriqueira. Você tinha muito mais médiuns inconscientes que não interferiam, né, com o trabalho dos amigos espirituais que ali se apresentavam, né? Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia quem é umbandista porque gosta da religião, porque acredita na religião. Então já não há mais a necessidade dos fenômenos, não há mais a necessidade de se manter aquele mesmo tipo de linguagem, de trabalho que era mantido lá no início do século XX, lá em 1900. Hoje em dia existe uma parceria entre o médium e a entidade. E essa parceria, para que ela funcione de forma saudável, é preciso que o médium ele saiba ser passivo à presença da entidade, mas também saiba que ele tem responsabilidade, ele é corresponsável no trabalho. E por isso ele também tem a responsabilidade de frear qualquer abuso, qualquer desvio, qualquer interpretação errada que se manifeste. E aí a gente pode recorrer ao Chico Xavier e a Emmanuel. Quando Emmanuel aparece a primeira vez para Chico, e que ele diz que para que o Chico pudesse se desenvolver para o trabalho que precisava, ele precisaria ter disciplina, disciplina e disciplina. Isso significa o quê? Que nós, para sermos médiuns, seja espírita ou seja umbandista, nós precisamos ser disciplinados. Porque como médiuns disciplinados, nós vamos garantir as boas companhias ao nosso lado. Como médiuns disciplinados, nós vamos garantir uma sintonia com aqueles espíritos que realmente interessam manter. E aí Emmanuel ainda alerta Chico: se porventura, em algum momento, eu começar a falar alguma coisa que vá de encontro às verdades do Evangelho,
fique com o Evangelho. O que ele está dizendo para Chico é que era possível acontecer uma mistificação, que era possível surgir ali um espírito se dizendo ser Emmanuel, trazendo ideias erradas. E se ele não estivesse atento, ele poderia ser envolvido por aquilo e ser tirado do caminho. Obviamente que Emmanuel, no nível que ele encontra-se de evolução, ele nunca seria mistificado se o médium não favorecesse isso. Então, quando ele diz que poderia haver a mistificação, não é que um espírito iria tomar a frente de Emmanuel, é que Chico, como médium, iria se conectar ao espírito errado, por uma escolha, por livre-arbítrio. A gente imagina Chico como um médium perfeito, mas Chico também teve seus problemas com a vaidade. E é no momento de um problema desse com a vaidade é que abre a porta para que um mistificador entre. É onde abre a porta para que um espírito mal intencionado se aproxime. E Emmanuel deixou que Chico aprendesse isso na forma prática. Foi quando aquele Davi Nasser, que isso a gente viu no filme, com aquele fotógrafo francês, que eu esqueci agora o nome dele, foram lá, fizeram aquela reportagem para a Manchete, né? E o resultado dessa manchete denegrindo a imagem de Chico Xavier, apesar de toda a manifestação nas psicografias em diversas línguas, e falando sobre economia, falando sobre medicina, falando sobre diversos assuntos que ele, Chico, não teria conhecimento. Apesar disso, o Davi Nasser e aquele repórter conseguiram distorcer isso de tal forma, né, a denegrir a imagem do Chico Xavier. E por que Chico se vitimou dessa forma? Porque por vaidade ele se entregou, se confiando na boa intenção do Davi Nasser e daquele outro repórter. Por vaidade ele se entregou, e por vaidade ele teve essa queda. E depois Emmanuel, isso no filme, Emmanuel fala com ele sobre isso. Então, nós não estamos isentos de que as nossas falhas de personalidade, de que as nossas falhas morais, em algum determinado momento, sobressaia e nos prejudique na nossa ligação, na nossa sintonia, na nossa produção mediúnica. Por isso é muito importante que a gente vá buscar esse respaldo através do conhecimento, para que a gente vá buscar esse respaldo através do estudo, agregando isso à nossa religião, porque a nossa religião é carente disso. Tá? Você vê muitas vezes livros trazendo explicações teológicas, fenomênicas, técnicas, esotéricas, né, para coisa que no fundo você não consegue aplicar aquilo no dia a dia da nossa religião. A nossa religião é como o Preto Velho fala, com um copo d'água e uma vela se faz muita coisa. Como eu falei na palestra ali antes da nossa sessão, né, do caso do Bezerra de Menezes, que com um abraço ele curou a pessoa. Porque ele é abençoado? Não. Porque ele acreditava, porque ele deu um canal através da amorosidade, e a espiritualidade então pôde trabalhar com mais plenitude, pôde trabalhar de uma forma melhor. E o que a gente precisa aprender a fazer isso, é ser passivo para deixar que essa energia flua, para deixar que a presença dos amigos espirituais, né, estejam ali conosco e nos utilizem, porque para que as coisas aconteçam no mundo material, os espíritos precisam de nós como intermediários, mas nós não podemos atrapalhar, né, deixando que as nossas fantasias, deixando que os nossos desejos, que as nossas preferências, né, se coloquem à frente. Nós somos instrumentos
Quem define como o trabalho precisa acontecer são os amigos espirituais, porque eles sabem qual o objetivo que precisa ser alcançado com aquele determinado trabalho. Nós somos servidores que vamos intermediar, e para que possamos intermediar de uma forma adequada, precisamos ter o conhecimento, precisamos saber o nosso lugar, precisamos ter consciência da nossa verdadeira capacidade, né? Sem querer extrapolar essa nossa possibilidade. A espiritualidade, ela nos dá o trabalho de acordo com estarmos preparados ou não para o trabalho. Um grupo como o nosso, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele possa assumir maiores responsabilidades, ele precisa estar preparado. Porque a espiritualidade não vai trazer ninguém aqui para ser atendido se ele não acredita que o grupo tenha condição de atender. Ele não vai trazer para cá nenhum caso grave, sabendo que não tem aqui o recurso para isso. Ele vai direcionar para um outro centro, para um Tupiara, vai direcionar para um Ramati, vai direcionar para outro lugar. Porque ele sabe que ali ele não vai ter o recurso. Então, nós somos instrumentos que precisamos nos preparar cada vez melhor para servirmos às necessidades do trabalho, as necessidades que serão apontadas, as necessidades que serão definidas pelos amigos espirituais. O fato de nós estarmos numa casa que começou lá há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ela iniciou porque existia uma necessidade. Ela viveu 50 anos em funcionamento, desenvolveu um trabalho porque havia uma necessidade. Ela passou 12 anos fechada, por diversas razões. No momento que ela reabre, o trabalho que será desenvolvido não necessariamente será o mesmo trabalho com que ela foi criada 50 anos atrás ou 60 anos atrás. A espiritualidade é que vai nos indicar que trabalho é esse. Mas vai nos indicar esse trabalho no momento em que nós estejamos prontos para entender esse trabalho e desenvolver esse trabalho. Até lá, o que melhor que nós podemos fazer é resgatar as raízes da casa, a sua essência lá primordial do seu início, para que ela tenha a base sólida, que ela tenha a raiz bem segura, né? E aí no momento que ela crescer na direção que a espiritualidade indicar, para o mesmo trabalho ou para um novo trabalho, de acordo com a necessidade das pessoas que aqui virão serem assistidas e da necessidade que a espiritualidade indicará para conseguir movimentar os recursos para atender essas pessoas que aqui virão. Então eu quis trazer essa historinha e esses dois textos como início, né? E apesar de que a gente já falou muito sobre mediunidade, a gente já vinha estudando sobre mediunidade, mas nessa retomada do nosso grupo de estudos, eu queria trazer esses dois textos, porque eu achei que era uma forma da gente dar um enfoque um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Então, como eu tinha falado, esse vídeo eu vou colocar no YouTube, vou colocar ele de forma privada, tá? Não quero divulgar esse vídeo. Esse é um vídeo para nosso uso interno. Tá? Eu vou mandar o link para vocês, para que vocês possam acessar. Peço que não divulguem. A ideia é nós estudarmos, né, com esses textos e com essa historinha que eu trouxe do diácono. Tá? Na semana que vem eu vou talvez trazer um pouco mais de conteúdo, né, para somar esse, ou já abrir para perguntas. Aí eu vou ver como é que vai acontecer essa semana na preparação da aula. Tá?
essa aula aqui eu fui preparar lá na quinta-feira, né, quando veio a diretriz. Aí surgiu um texto, surgiu outro, surgiu a história e montou o quebra-cabeça. Então, durante a semana, a coisa vai acontecer, né, na forma que a espiritualidade vai nos orientar para esse nosso estudo. Tá? E aí eu queria que vocês vissem o vídeo 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes quiserem, né, para que possam buscar aquilo, elementos para a gente depois trazer aqui para debater. Né? Concordo, não concordo, acho que isso não está legal, acho que isso está legal, enfim. Aí a gente vai usar isso como um grupo realmente de estudos. Primeiro eu queria alimentar, trazer conteúdo para o grupo, tá certo? São 7h10, vamos encerrar por hoje nossa parte do